Sejam todos bem-vindos para este momento de culto ao nosso Deus. Como é bom reunirmos mais uma vez para um tempo de comunhão, que nesse tempo possamos nos aquietar diante de Deus e ouvir a sua voz através da sua palavra que aqui vai ser anunciada. Ao aproximarmos de Deus, possamos sentir o seu toque e a sua presença aqui entre nós. Que o nosso bondoso Deus nos surpreenda nesse tempo de celebração. E quero saudá-los com as palavras bíblicas de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. De maneira especial, saudamos e acolhemos todos os nossos visitantes e desejamos que os mesmos se sintam bem em nosso meio. Vamos adorar ao Senhor através de um bonito cântico. Hino 388 do Inário, a certeza do crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, e para si meu Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que enfim eu sou liberto aqui do mal, e como Cristo me aceitou por graça divinal. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus não sei, se breve ou tarde vem. Não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final, até o dia final, até o dia final. Vamos orar? Bondoso Deus, agradecemos por este momento especial de culto. Como é bom estarmos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra e desfrutar desse tempo de comunhão contigo.
que a tua palavra possa chegar até nós e que o teu Espírito Santo possa tocar o nosso coração e nos ajudar a compreender os teus caminhos e a praticar aquilo que a tua palavra nos ensina. Agradecidos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. No Antigo Testamento, em Oséias, ele nos fala que o povo de Israel pensava que a ira de Deus iria durar apenas alguns dias. Mas não houve mudança de vida e muito menos arrependimento. E então o povo foi levado para o exílio. O povo estava interessado apenas nos benefícios materiais que Deus poderia lhes dar, e não os benefícios eternos que o arrependimento e a obediência podem proporcionar. A prova do amor de Deus para conosco é o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque confiamos em Deus, acheguemo-nos a Ele para confessar os nossos pecados e receber a sua graça. Com fé e com sinceridade, confessemos os nossos pecados. Oremos. Amado Deus, nos colocamos diante de Ti para reconhecer que somos pecadores e não conseguimos nos libertar da culpa por nossas próprias forças. Necessitamos da Tua misericórdia, pois pecamos em pensamentos, palavras e ações e muitas vezes também nos omitimos. Também reconhecemos que não seguimos os Teus ensinamentos. Somos desobedientes e interesseiros. Não amamos o nosso próximo como nos instrui na Tua palavra. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Somos egoístas, individualistas e achamos que somos capazes de conduzir a nossa própria vida sem a Tua ajuda e direção. Por isso, clamamos pela Tua misericórdia e Teu perdão. Perdoa-nos, Senhor, e concede-nos a oportunidade para recomeçar, buscando fazer a Tua vontade e Te seguindo em obediência. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Antes de tudo e de todos está o amor de Deus. Como nos diz a palavra de 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Somente Deus pode nos perdoar de todas as nossas faltas, porque o seu amor por nós é grande pelo fato de Cristo ter entregado a sua vida em favor de nós. Por isso, aqueles que com humildade confessam os seus pecados receberão o perdão dos seus pecados. E isso eu falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já percebeu em sua vida como o dízimo e a oferta nos protegem e geram estabilidade espiritual e material? Já pensaram sobre isso? Já sentiram isso? O dízimo e a oferta geram crescimento e multiplicação. Vejam, por exemplo, um caso bíblico bem comum, que todos conhecem, é o de Abraão,
que demonstrou um coração generoso e que possibilitou que ele fosse multiplicado e enriquecido conforme a promessa. Pense sobre isso. No QR Code que aparece aqui na tela, fica muito fácil para você fazer a sua contribuição. Mas também tem o nosso Pix. É o número do nosso CNPJ, que também aparece aqui embaixo. Não esqueça, o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, diz assim: a alma generosa prosperará. E eu sei que você é generoso, generosa. Vamos cantar? Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar, ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu e ouvir da tua voz. Tomai posse do céu. Graça e paz. Para a reflexão de hoje, eu gostaria de ler com vocês o texto de Gênesis capítulo 3. A palavra diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era de boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu. E deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre o jardim, as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei a não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi.
Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e a coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, eu já falei para vocês como eu gosto muito dos primeiros capítulos de Gênesis, com certeza. Gênesis é o meu livro preferido do Antigo Testamento. E toda essa narrativa da criação, o modo como vemos o cuidado de Deus de formas tão sutis, tudo isso me fascina muito. Ainda mais quando conseguimos achar pistas sobre Jesus e sobre o plano de salvação da humanidade. Se nós voltarmos um pouquinho até o capítulo 2, nós vemos claramente o sonho de Deus para a humanidade, um relacionamento íntimo entre a criação e o seu Criador. Mas no capítulo 3 que nós lemos, vemos como o ser humano rompe esse relacionamento através da desobediência. E a primeira coisa que a gente pode notar nesse texto é a inocência humana e o conhecimento. Do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos como a serpente engana Eva. Ela usa palavras, ela tenta distorcer as palavras de Deus. Então ela fala: não foi isso que Deus falou, que você pode comer de todas as árvores do jardim? Então Eva, ela responde, né? Então a gente vê ali a maneira como a serpente fala com Eva. Eva corrige a serpente, mas depois Eva acaba caindo na lábia da serpente. A serpente conhece a inocência humana e é isso que ela usa. Eu não sei se você parou para pensar sobre essa inocência, sobre o conhecimento, qual é o conhecimento que veio do fruto proibido. O ser humano ele entra no mundo da forma mais pura e íntima possível, completamente nu, sem peso externo, sem marca, sem rótulo, sem trauma, medo, sem ansiedades e crises. Ele nasce conhecendo plenamente a sua identidade. No versículo 7 e 8 diz assim: Abriram-se então ambos os olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Quando a mulher e o homem comem do fruto proibido, eles passam a conhecer tudo. Antes do fruto, eles não conheciam morte, eles não tinham noção de tempo como algo finito. Por isso eles se escondem de Deus, por medo. E na sequência nós vemos o castigo de Deus. Mas se a gente reparar bem, a gente vê o amor de Deus no castigo. Quando o ser humano desobedece, mesmo ele tendo desobedecido, Deus ele não se afasta da sua criação, pelo contrário, ele é movido de misericórdia e compaixão. E você pode estar pensando, Deus castigou tanto o homem quanto a mulher, como isso pode ser misericórdia e compaixão?
Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, como consequência da desobediência, o homem e a mulher trazem sobre si uma sentença de morte. No versículo 22 até o final do capítulo diz: Então disse Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Para que o ser humano não fosse eternizado daquela maneira, naquela condição pecadora. Para que eles tivessem a chance de redescobrir a sua identidade e voltar para a sua natureza pura, Deus impede o acesso de Deus à árvore da vida. E isso não é o fim da história. Se nós voltarmos um pouco no versículo 15, nós temos uma pequena dica do que estaria por vir. Diz assim: porém, inimizade entre ti, ele está falando para a serpente, e entre a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então nós vemos o plano divino para a salvação da humanidade começando naquele momento. Sim, a partir daquele momento Deus coloca em prática o seu plano de salvação. Uma nova chance para o ser humano. Deus ele já sabia que o ser humano sozinho não conseguia se salvar. E muitos anos depois, Jesus vem à Terra. Deus ele revela seu Filho para a humanidade. Um exemplo de pureza, um modelo de identidade e relacionamento com o Pai. Um caminho para nos levar de volta ao nosso propósito original, de voltar ao nosso Criador. Jesus, o descendente da mulher, ele foi ferido, ele morreu inocente. E ao ressuscitar, ele pisa na cabeça da serpente. E a árvore da vida, que um dia ela foi tirada de nós por causa do estado pecaminoso, hoje ela nos aguarda, porque Jesus resolveu esse problema da nossa condição. O capítulo 3 de Gênesis, normalmente ele é referenciado como a queda do homem. Toda a história da humanidade é influenciada por esse momento específico. Mas hoje, a partir de agora, eu convido você a toda vez que ler esse trecho, lembre-se que ele também é um lembrete sobre o amor e o cuidado de Deus para a sua salvação, para a sua criação, perdão. Romanos 5,12 diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte pelo pecado. Mas preste atenção nos versículos 15 a 17. E eu vou ler aqui na versão A Mensagem. Diz assim: Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imaginem a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz a morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte. Mas sobre os muitos pecados que se seguiram veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imaginem o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos, esse dom da vida extravagante, essa restauração total, providenciados pelo homem Jesus Cristo. Então, não perca essa segunda chance que Deus está oferecendo. Lá no Antigo Testamento nós vemos muitas outras profecias sobre Jesus. E se você meditar nesses textos, meditar em quem Jesus é, o que ele fez e como ele fez, você vai ver aonde nós estávamos e para onde nós podemos ir. É impossível não ser ministrado por essas palavras. Mais do que qualquer coisa que eu possa falar para você hoje, ouça o Espírito Santo a respeito de todas essas coisas. Dedique um tempo para ele. Busque reafirmar esse relacionamento com o seu Criador. Porque mesmo em meio ao castigo, mesmo em meio à correção, nós vemos o amor de Deus. Senhor, nós queremos agradecer. Agradecer, Pai, porque se estamos aqui é porque o Senhor supriu as nossas necessidades até agora. O Senhor nos sustentou. Pai, o Senhor nos perdoou antes mesmo, Pai, de cometermos pecados. Antes mesmo de pecarmos. Obrigado, Jesus, porque pelo seu sacrifício nós somos salvos.
e que nós possamos sempre buscar esse relacionamento com o Pai, buscar sermos iguais aos filhos e buscarmos sermos sensíveis ao Espírito Santo. Continua falando conosco, Pai, durante essa semana. Esteja conosco, se faça presente e que nós possamos estar sensíveis ao seu falar e ao seu agir. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana e que você possa buscar sempre esse relacionamento com o Pai. Busque sempre ouvir o Espírito Santo. Vamos receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém.